Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje, o nosso foco é Fred Bush e essa ideia intrigante de criar uma mente psicanalítica. Olá! A gente tem aqui uns trechos bem ricos do trabalho dele, com exemplos clínicos e tudo. A ideia é tentar entender o núcleo da proposta do Bush, né? Como é que ele pensa em ajudar o paciente a, de fato, encontrar e usar a própria mente de um jeito diferente. Exatamente. E acho que vale a pena situar o Bush um pouquinho, né? Ele vem da psicologia do ego contemporânea, mas é um autor que dialoga muito. Ele conversa com kleinianos, com a escola francesa, com Bion. Uma mistura interessante. Sim, ele busca um terreno comum, principalmente na forma de entender o paciente. Mas o ponto onde ele realmente finca o pé, onde ele se diferencia, é no método. É no como a gente leva esse entendimento para o analisando. Para ele, isso é, assim, fundamental. O processo é tão importante quanto o conteúdo. E essa ênfase no como leva a que tipo de mudança na prática? Qual é a grande sacada dele? Olha, acho que a virada principal é essa distinção que ele faz entre o que ele chama de conhecimento de estado e conhecimento de processo. Estado versus processo. Como assim? Conhecimento de estado seria tipo o modelo mais clássico, talvez, aquele focado em descobrir conteúdos inconscientes, sabe? O trauma escondido, a memória reprimida, o significado oculto de um sintoma, o que está lá dentro. O exemplo que ele dá do Maxwell e sobressalto ilustra isso, buscar a causa específica lá atrás. Aquele modelo meio arqueológico, de escavar o passado para achar a peça que falta. Isso. Já o conhecimento de processo, que é onde o Bush foca, é sobre mudar como a pessoa pensa. É sobre desenvolver a capacidade do paciente de observar a própria mente funcionando, de brincar com os próprios pensamentos como se fossem eventos mentais, sabe? Não verdades absolutas. Ah, interessante. Não é só saber o que se pensa, mas como se pensa e como se pode pensar diferente. Exatamente. Tem uma citação do André Green que ele usa que vai nessa linha. O objetivo da interpretação não é só comunicar um conteúdo, mas facilitar o próprio funcionamento psíquico do paciente. E isso conversa com outras ideias, né? Mentalização do Fonagy, Insightfulness do Sugarman. Tudo aponta para essa capacidade reflexiva da própria mente. Então, na prática, isso significa menos foco em desenterrar memórias específicas do lá e então? Uhum. E mais atenção em transformar padrões que estão acontecendo aqui e agora, na sessão. Padrões que talvez sejam pré-operacionais, mais ligados à ação do que à reflexão. Pré-operacionais, tipo, antes de conseguir pensar sobre? Isso, coisas que ainda não foram bem representadas em palavras, em símbolos. Muitas vezes se manifestam como linguagem de ação, ou na forma como a pessoa resiste a pensar sobre certos assuntos. O aqui e agora da sessão é o palco perfeito para pegar isso no flagra, para tornar esse inconsciente mais bruto, vamos dizer, em algo que possa ser pensado, e também para analisar as resistências do ego que aparecem ali ao vivo. E o ego continua sendo central para ele, né? Você mencionou a psicologia do ego. Muito central. A flexibilidade ou rigidez do ego é vista como chave para entender a patologia e a capacidade de mudança da pessoa. E aqui ele resgata uma ideia do Sterba, lá de 1934, que é a divisão terapêutica do ego. Divisão terapêutica. É a capacidade de, ao mesmo tempo, experienciar algo e se observar experienciando. Ter um pé dentro da emoção e outro fora, olhando. Para Bush, cultivar essa capacidade de observação é o pilar do método dele. O que é diferente daquela visão mais antiga de ter que superar as resistências? Quase como lutar contra elas. Sim, bem diferente. Ele critica essa tradição que vem desde Reich, passa por Grinson, Brenner e Arlow, de ver a resistência como algo a ser vencido, derrubado. Para o Bush, a resistência precisa ser compreendida, analisada junto com o paciente. Faz sentido. E você disse que ele dialoga com várias escolas. Sim, ele se coloca sob um guarda-chuva amplo, sabe? Ele se diz freudiano contemporâneo, está atento à contratransferência, se interessa pelo self, pelo relacional, tem influências kleinianas, como a gente falou, mas o foco metodológico dele é mais estreito, é sempre sobre como trazer o entendimento para o analisando, de forma que ele possa usar isso para desenvolver essa mente autoobservadora.
É como o Bolonini fala, né? Ajudar o paciente a sair da zona de sombra e iluminar o próprio funcionamento. Entendi. E como ele faz isso na prática? Qual o primeiro passo para trabalhar nesse nível do processo? Um princípio-chave é trabalhar na vizinhança, como Freud já sugeria. Ou seja, começar pelo que está mais próximo da consciência, no pré-consciente. Não adianta fazer interpretações super profundas sobre o inconsciente reprimido se o paciente não tem a menor condição de conectar aquilo com a experiência dele no momento. Interpretar o que está na ponta da língua, por assim dizer. Exato. E usar a linguagem do próprio paciente, fazer interpretações que ele chama de não saturadas. Não saturadas? Tipo abertas, que convidam à reflexão, em vez de entregar um significado pronto, fechado. É o oposto de ir lá buscar um derivado inconsciente super complexo e jogar para o paciente, ignorando se ele está pronto para aquilo. O Green também fala do pré-consciente como esse espaço de encontro fundamental entre analista e analisando. Tem algum exemplo clínico disso, de trabalhar no pré-consciente? Ele menciona um caso, um homem de uns 30 anos, com muita dificuldade nos relacionamentos. Em vez de ir direto para uma interpretação sobre, sei lá, complexo de Édipo, o Bosch focaria em como ele fala sobre as mulheres, ou como ele reage a certas coisas que o analista diz ali na sessão, coisas que estão mais na superfície e que podem começar a revelar os padrões dele de um jeito mais palpável. E essa questão da linguagem é complexa, né? Ele cita Flaubert sobre a dificuldade de usar palavras para expressar o que a gente realmente sente. Nossa, muito complexa e central para o Bush. A ideia é justamente essa, usar a análise para transformar o que está subrepresentado, o que ainda não virou palavra ou símbolo claro, em algo representável. É substituir a ação ou a reação bruta pela reflexão mediada pela linguagem. E o que ele entende por representação? Bom, aí tem toda uma teoria, né? Representações podem ser simples ou complexas, concretas ou abstratas, conscientes ou inconscientes. Ele bebe muito na fonte francesa, como Marty e Green, e também em Bion, com a ideia de transformar elementos beta, que são sensações brutas, em elementos alfa, que já são pensáveis. E como se constrói essa representação na análise? Ele diferencia duas vias principais. Uma é quando você parte da linguagem de ação, que a gente já mencionou. É um trabalho mais primitivo, quase etnográfico, de observar o que o paciente está fazendo com as palavras e ajudar a nomear isso. E a outra via? A outra é quando você já tem associações mais próximas do pré-consciente. Aí o trabalho é mais sofisticado, como um tradutor, ajudando o paciente a conectar os pontos, a ver os padrões nas próprias ideias. Ele dá um exemplo de um paciente, Claude, que usa a frase incorporar. E a partir daí vão surgindo associações que revelam conflitos sobre identidade, sobre absorver ou ser absorvido. E tem também o caso do Richard, né? O medo de novas representações. Exato. O Richard tinha pânico de fazer novas conexões, de que uma nova ideia pudesse desorganizar tudo. O trabalho ali era justamente entender e nomear esse medo de representar, de pensar. Vamos voltar um pouco nessa linguagem de ação. Como definiria isso melhor? A linguagem de ação, um termo que vem de autores como Lowell ou de McLuhan, é basicamente quando as palavras são usadas não tanto para comunicar um conteúdo, mas para fazer algo na relação, para provocar, para seduzir, para irritar, para entediar o analista. Inconscientemente, claro. Tipo uma atuação verbal? Isso, perfeito. Tem uma origem no pensamento mais primitivo, que Piaget descreveu, e está muito ligado ao processo primário. É menos sobre lógica e mais sobre descarga ou impacto no outro. E como o analista percebe isso? Frequentemente, pela própria reação interna. A contratransferência é um radar importante aqui. Se você se pega ficando irritado ou entediado ou seduzido de um jeito que parece vir do nada, pode ser um sinal de que o paciente está usando a linguagem de ação. Ok, o analista percebe. E aí? O que fazer? O processo que o Bush descreve é, primeiro, reconhecer essa reação em si mesmo. Segundo, dar um passo atrás e refletir. O que essa minha reação diz sobre o que o paciente está fazendo comigo agora?
o que ele está tentando comunicar ou evacuar através dessa ação verbal, desse tom de voz, dessa escolha de palavras. Uma autoanálise rápida ali no momento. Isso. E terceiro, depois de digerir isso um pouco, tentar formular uma intervenção que represente essa ação para o paciente. Algo como: tenho a impressão de que, ao me contar isso nesse tom, talvez você esteja tentando me mostrar o quão confuso se sente. Ou algo do tipo: o foco é no processo que está acontecendo ali e não só no conteúdo do que foi dito. Entendi. Nomear a ação para começar a transformá-la em pensamento? Exatamente. Ele dá o exemplo do Kevin, que deixava o analista constantemente confuso. O trabalho foi ajudar o Kevin a perceber como ele criava essa confusão e o que isso significava para ele. Isso nos leva direto para a questão da resistência, que a gente já tocou. Ele critica a negligência histórica com a análise da resistência. Critica mesmo. Ele acha um paradoxo que, mesmo depois da segunda teoria da ansiedade de Freud, que coloca a ansiedade como sinal de perigo para o ego, levando a defesa e resistência, a técnica muitas vezes continuou focada em interpretar o id, passando por cima da defesa. Como se a resistência fosse só um empecilho chato. Pois é, e para Bush as resistências inconscientes são guardiãs importantes. Elas protegem o ego de medos muito primitivos. Medo de morrer, de perder objeto amado, de se desintegrar, de ser castrado, medos ligados à culpa, à vergonha. São coisas muito sérias. Então, a abordagem não é superar, como a gente falou. De jeito nenhum. Superar, para ele, muitas vezes significa usar argumento lógico, sugestão, quase uma pressão. Ele critica até certas abordagens do próprio Freud e do Grinson nesse sentido. A proposta dele é analisar a resistência. Analisar. O que significa na prática? Significa explorar junto com o paciente qual é o perigo que o seu ego está percebendo aqui. Por que é tão assustador pensar sobre isso ou sentir isso agora? É usar a parte mais madura do ego, aquela capaz de observar a tal divisão terapêutica, para investigar com curiosidade esse funcionamento mais regredido que está gerando a resistência. Começando de forma concreta, imagino. Sim, muito concretamente no início, identificar a resistência no momento em que ela aparece na sessão. Notei que mudamos de assunto bem na hora em que. E explorar os perigos específicos que o paciente associa àquele pensamento ou sentimento, sempre começando de forma não saturada, aberta, convidando à exploração. Tem exemplos disso também. Sim, ele fala do Jeff, um paciente que sempre que começava a se sentir mais assertivo, algo acontecia e ele desmontava essa assertividade. A análise foi explorar o medo por trás disso, o que era tão perigoso em ser assertivo para ele. E a Lídia, que tinha pavor de qualquer coisa que a fizesse se sentir como um bebê dependente e raivoso. A resistência dela era contra essa representação de si mesma. E a associação livre, que é tão clássica, como entra nesse modelo do Bush? Continua central, mas ele a vê por 3 ângulos, como comunicação do pré-consciente, o fluxo de ideias que revela o que está na vizinhança, como palco para a interrupção, onde a resistência aparece, e como forma de ação, a linguagem de ação que a gente falou. E ele diferencia a abordagem dele de outras. Sim, ele contrasta com, por exemplo, a abordagem interpessoal de Levinson, que ele acha que foca muito na desconstrução e na realidade externa, perdendo um pouco do intrapsíquico, e também com a kleiniana mais clássica, de buscar símbolos transferenciais em tudo e focar muito na ação do paciente sobre o analista, às vezes, segundo ele, de forma muito direta ou saturada. E sobre fazer perguntas durante a associação livre? É algo que ele usa? Ele discute isso. Ele diferencia perguntas mais direcionadas, que podem acabar guiando demais o paciente, de perguntas mais abertas, não saturadas. Algo como: notei que você mencionou X e depois Y. Você percebe alguma conexão ou algo que lhe ocorra sobre isso? Uma pergunta que convida à reflexão, sem dar resposta. Isso. O objetivo é estimular a autoobservação do paciente, respeitando a prontidão dele, o que está acessível para ele naquele momento. Ele critica o uso excessivo de perguntas, que às vezes pode ser uma defesa do próprio analista para evitar assumir uma posição ou por medo da própria autoridade. E a transferência é outro pilar da psicanálise.
Como ele lida com a interpretação da transferência? Ele é bem cauteloso aqui. Ele critica o que chama de compulsão por interpretar a transferência, que ele vê em muitas abordagens. Acha que frequentemente isso é feito cedo demais, ou de forma selvagem, ou até para satisfazer necessidades narcísicas do analista. Ele cita o Green também alertando sobre a pressão excessiva que interpretações transferenciais constantes podem colocar no paciente. Então, quais os princípios dele para trabalhar com a transferência? Primeiro, a prontidão do analisando, como sempre, o que ele pode de fato ouvir e processar. Segundo, direcionar a intervenção ao pré-consciente, ao que está mais próximo da superfície. E terceiro, um ponto crucial, clarificar o fenômeno transferencial no aqui e agora, antes de saltar para interpretar o significado genético, a ligação com o passado. Clarificar antes de interpretar? Como assim? Seria algo como: percebo que você parece estar se sentindo desconfortável, irritado, ansioso comigo agora enquanto falamos sobre X. O que você nota sobre isso? É primeiro ajudar o paciente a reconhecer e nomear o que está acontecendo na relação ali, naquele momento, para depois talvez explorar de onde isso vem. E ele fala sobre tipos de transferência. Sim, ele menciona a transferência total, no sentido da Beth Joseph, que engloba toda a relação, e a transferência lateral, que são sentimentos transferidos para outras figuras fora da análise. Ele acha importante trabalhar no deslocamento quando a transferência direta é muito intensa ou assustadora para o paciente. Não forçar a barra para tudo ser sobre o analista imediatamente. Tem exemplos clínicos disso também. Ficar excitado e se autodepreciar na presença do analista, e a clarificação veio antes da interpretação da origem disso. E um caso interessante da Amanda, onde o próprio analista teve dificuldade em conter a compulsão por interpretar e teve que se segurar para permitir que a paciente chegasse às próprias conclusões. E ele diferencia a visão dele da kleiniana sobre a realidade da transferência. Sim, ele tem um ponto interessante aí. Enquanto a visão kleiniana clássica enfatiza muito a projeção dos objetos internos do paciente sobre o analista, quase como se a realidade do analista não importasse tanto, Bush, citando a Siegel, aliás, pondera que a transferência é sim uma repetição do passado, mas sobre uma nova pessoa. O analista tem uma realidade, e a forma como o paciente distorce ou percebe essa realidade é que é o foco da análise. Não é só projeção num quadro em branco. E a contratransferência, que a gente já mencionou como radar para a linguagem de ação. Como ele a vê, de forma mais ampla? Como uma ferramenta valiosíssima, uma janela para o inconsciente do paciente e para o processo intersubjetivo, mas também, claro, como uma fonte potencial de erro, se não for bem manejada. O que seria bem manejada? Exige contenção, reflexão e metabolização por parte do analista. O perigo é agir a contratransferência, tomar os sentimentos contratransferenciais como guia infalível, se eu sinto isso é porque o paciente é isso, ou usar a contratransferência para devolver sentimentos para o paciente de forma bruta, sem elaboração. Qual seria o processo ideal, então, segundo ele? Seria algo assim: o analista sente algo, tem um devaneio, uma reação interna. Esse é o ego experienciador dele. Aí ele ativa o ego observador e reflete. Ok, por que estou sentindo pensando isso agora? O que isso me diz sobre o que está se passando com o paciente neste momento? Qual o processo dele está evocando isso em mim? E só então, depois dessa reflexão, ele formula uma intervenção que seja digerível para o paciente, que o ajude a entender o próprio processo. Consegue dar exemplos? Ele conta do Elliot, um paciente que reagiu de forma muito peculiar quando o analista precisou fazer uma cirurgia. A contratransferência inicial do analista foi de irritação, mas ao refletir, ele percebeu que aquilo revelava o medo de abandono e a dificuldade do Elliot em lidar com a vulnerabilidade do outro. Outro caso, o Michael, onde a reação inicial do analista foi bem negativa, quase de rejeição, e a análise dessa contratransferência foi crucial para entender as defesas do paciente. Parece um trabalho interno constante para o analista. Sem dúvida, exige essa capacidade de autoobservação e reflexão que ele também quer desenvolver no paciente. Falando em desenvolvimento, como ele vê as fases da análise, especialmente a intermediária? Ele descreve a progressão na fase intermediária através de 3 turnos ou deslocamentos principais na capacidade do paciente.
Claro que isso não é linear, tem idas e vindas, regressões. E quais seriam esses tornos? O primeiro é o desenvolvimento da autoobservação. É quando o paciente começa a conseguir tratar os próprios pensamentos e sentimentos como eventos mentais, e não como fatos absolutos. Ele começa a apreciar a própria associação livre, a ver valor nela. Começa a se olhar de fora, como a gente falou. Isso. Ele dá o exemplo do Steve, com medo de germes, que começa a notar quando esse medo aparece, em que contexto, em vez de só ser tomado por ele. O segundo turno é a autorreflexão. Aqui, o paciente já consegue refletir sobre uma sequência de associações, sobre o próprio processo de pensar. É como operar sobre as próprias operações mentais. O nível acima. Exato. O mesmo Steve depois consegue refletir sobre a sequência dos sonhos que teve, um com um leão, outro com um cachorro, e o que a passagem de um para o outro poderia significar sobre os sentimentos dele em relação ao analista. E o terceiro turno é a autoinvestigação. Que seria? A capacidade de ter curiosidade genuína sobre a própria mente, sentir prazer em entender os próprios processos e até brincar com as próprias ideias. Conseguir, em certa medida, interpretar a si mesmo. Ele cita Louise, que, após uma noite inquieta, consegue fazer conexões entre o que sonhou, o que sentiu e os eventos do dia anterior com uma curiosidade investigativa. Interessante essa progressão. E sobre o término da análise, qual o foco dele? O foco principal dele no término é analisar a regressão que frequentemente acontece nessas capacidades que acabamos de descrever. Quando o fim da análise se aproxima, é comum que a capacidade de autoobservação, autorreflexão e autoinvestigação dê uma balançada, ou até desapareça temporariamente. A pessoa desaprende a se analisar? Temporariamente, às vezes sim. E ele argumenta que a autoanálise duradoura não é só uma identificação com o analista, mas sim um resultado do método de análise que foi empregado, esse método focado no processo. Então, os temas clássicos do término, luto, separação, rivalidade, medo da autonomia, são abordados através da lente dessa regressão específica. O que está acontecendo com a sua capacidade de pensar sobre si mesmo, agora que estamos falando em terminar? Tem um exemplo mais detalhado disso? Tem sim, o caso do Stan. Conforme o término se aproximava, o Stan começou a perder a capacidade de refletir sobre as próprias associações. Ficava mais irritado, agia mais. A análise focou em entender essa regressão. Por exemplo, ele teve uma fantasia de irritar a mãe e o analista ao não performar bem na análise. Analisar essa fantasia, o medo e o desejo por trás dela, no contexto do término, foi crucial para ele recuperar a capacidade autorreflexiva. Faz sentido abordar o término olhando para o processo também. E para fechar o pensamento do Bush, ele reflete sobre por que a técnica mais antiga, focada em interpretar direto o inconsciente, derivada do modelo topográfico, ainda parece prevalecer sobre a estrutural, focada no ego, defesas, pré-consciente que ele defende. Sim, ele levanta algumas hipóteses para isso. Uma é a gratificação narcísica que o analista pode ter ao se sentir aquele que decifra o enigma, que tem acesso direto ao inconsciente profundo. Ele cita Pániago e Hayek sobre isso. Outra é a dificuldade em conter a própria contratransferência, especialmente diante da linguagem de ação, o que levaria a interpretações mais reativas. E talvez um certo fascínio pelo mágico, pela ideia de uma cura rápida através da revelação de um segredo. É uma reflexão importante sobre a prática. E como você situaria a proposta do Bush historicamente, dentro das grandes tensões da psicanálise? Acho que uma forma útil de pensar é através da tensão fundamental que surgiu lá em 1934, com 2 artigos seminais publicados no mesmo ano. Um foi o do Sterba, sobre a divisão terapêutica do ego e a importância de fortalecer essa capacidade observadora. O outro foi do Stresch, sobre a interpretação transferencial mutativa, onde o analista funciona quase como um superego auxiliar internalizado pelo paciente. 2 ênfases diferentes no mesmo ano. Exato. E dá para dizer que diferentes escolas penderam mais para um lado ou para o outro. A psicologia do ego americana clássica talvez tenha focado mais no fortalecimento do ego, Sterba. Os kleinianos e muitos outros na Europa focaram mais na interpretação dentro da transferência como motor da mudança, Stresch. Os franceses, como Green, de certa forma tentaram integrar, falando da importância do trabalho no pré-consciente e da representação.
E onde o Bush entra aí? Eu vejo a proposta dele como uma tentativa interessante de integração e modificação. Ele claramente valoriza a capacidade observadora aumentada do ego, Sterba, mas ele vê essa capacidade não como um fim em si mesma, mas como a ferramenta que permite ao paciente experienciar e elaborar os afetos e conflitos que emergem na fronteira pré-consciente e inconsciente, muitas vezes dentro da transferência. Aí se aproximando de Strachey, mas talvez mais na linha de Green ou Joseph, focando no processo e na experiência vivida ali. Ele quer que o paciente use a observação para poder sentir e pensar na transferência, de um jeito novo. Então, resumindo essa nossa conversa longa e densa, a busca do Bush é por um método que realmente integre teoria e técnica, com o objetivo final de ajudar o paciente a construir essa mente psicanalítica, capaz de se observar, refletir e investigar a si mesma. O foco é menos no que se descobre e mais em aprimorar o processo de conhecer a própria mente. Perfeito, é isso. E talvez um pensamento para a gente levar daqui seja justamente sobre a natureza desse processo de autoconhecimento que nunca está totalmente acabado. Aquela anedota que ele conta do Wittgenstein, que só aos 62 anos percebeu que odiava o jeito que seu pão era torrado. E ótima essa anedota. É ótima, porque mostra de um jeito leve como até coisas que parecem óbvias podem levar uma vida inteira para serem percebidas e representadas. E isso vale para o paciente na análise, mas vale para nós, analistas, também. A necessidade de estar sempre examinando nossos próprios pressupostos, nossos métodos, nossa própria mente analítica em funcionamento. É um trabalho contínuo, né? De descoberta e às vezes de surpresa com o que a gente ainda não tinha percebido.